Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Estamos iniciando mais uma semana de aulas online e hoje, como sempre, como toda segunda, disciplina de matemática, aulinha de matemática. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre sequências. Você já ouviu falar em sequência, em uma sequência? Para que a gente usa uma sequência? O que vem a ser uma sequência? Bom, se nós fôssemos falar sobre sequências, há vários exemplos, né, que a gente poderia citar, que está presente no nosso cotidiano. Exemplos de sequências que estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, o alfabeto é um exemplo de sequência que nós usamos muito na escola, né? Estamos trabalhando com ele, começamos a trabalhar com ele desde o início do ano, desde que vocês começaram lá no primeiro ano, vocês vêm trabalhando com o alfabeto. O alfabeto é um exemplo concreto de uma sequência. Ele segue uma sequência. Por quê? Porque ele segue uma ordem, a ordem alfabética. Outro exemplo concreto que nós poderíamos usar do nosso cotidiano, como um exemplo de sequência, o calendário. O calendário é um exemplo concreto de sequência. Ele segue por quê? Porque ele está ordenado, ele segue um padrão. Ele tem um padrão de início e fim, os meses, o mês que inicia o ano, o mês que termina, tem uma sequência de dias, há meses que tem 31 dias, outros meses que tem 30 dias, e assim vai. Outro exemplo clássico de sequências no nosso cotidiano são os números. Os números, eles seguem uma ordem, né? Os números naturais. A gente pode ordenar os números de maneira crescente, de maneira decrescente, enfim. Assim, nós podemos afirmar que sequência é toda a organização de elementos que obedece a uma ordem. As sequências, elas podem ser construídas de diversas maneiras, consistindo em um padrão numérico, em um padrão de cores, tamanhos e até formatos e outros, ou de qualquer elemento eu posso criar uma sequência. E nessa aula, nós vamos conhecer os tipos de sequência, identificar alguns padrões e perceber algumas regularidades que existem entre elas. Vamos lá, então. Bom, vamos começar falando sobre sequência numérica. A gente sabe que os números podem ser encontrados em várias situações e organizados de diversas formas, né? Nós podemos organizar os números de maneira crescente, como nós estamos vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Ou de forma decrescente, como está ali, 20, 19, 18, 17, 16, enfim. Desta forma, eles se organizam em ordem crescente e decrescente. Muito bem. Na ordem numérica, seguimos o padrão de números maiores que e menores que. Como indicamos se um número é maior ou menor que outro? A gente já viu isso, mas vamos ver aqui. Vamos ver nas sequências. Como é que a gente pode dizer que um número é maior ou menor que outro? É usando a ordem crescente e decrescente, não é? Seguindo um padrão, seguindo uma regularidade. Vamos ver aqui se a gente entende essa sequência numérica com esse exemplo que a Pro vai dar. Olha só, aqui eu tenho um exemplo. O Bruno e o Cauê, estão aprendendo na escola como construir uma sequência com regularidade, assim como vocês. A professora deles ensinou eles a contarem em ordem crescente até o número 50 e em ordem decrescente do número 50 ao número 1. Aí, o que eles fizeram para testar os conhecimentos, para ver se eles entenderam? Eles inventaram um jogo. Vamos ver o que o Cauê e o Bruno aprontaram. Eles criaram um jogo para ver se eles entenderam. Vamos ver se vocês vão entender também. Olha só, aqui está a regra do jogo do Bruno e do Cauê.
Número de jogadores tem que ser 4, o material são cartas de 1 a 50, números que depois eu disponibilizo lá no Moodle para vocês. Essas cartas para vocês tentar jogar esse jogo, criar novas possibilidades desse jogo em casa com a sua família. E a regra é, as cartas numeradas de 1 a 50, elas serão embaralhadas e colocadas em uma pilha na frente dos jogadores. Cada dupla vai retirar 10 cartas da pilha. Cada dupla tem 5 minutos para criar uma regularidade com o máximo de cartas numeradas que retiraram. Veja como é que aconteceu esse jogo. Vamos ver se vocês entenderam. Os 4 participantes, né, que são duplas ou pode ser 4, pegam 10 cartas, veem quais são esses números que eles tiraram e eles têm que criar uma sequência, uma regularidade com esses números, um padrão para apresentar para a dupla, para os outros jogadores. Vence quem conseguir criar uma sequência com maior número de cartas, certo? Vamos ver ali para ver se vai ficar mais fácil. Olha só, o Bruno e o Cauê estão jogando com as duas amigas, a Roberta e a Ana. Veja as cartas de cada dupla. Olha só, os números que o Bruno e o Cauê tiraram. 25, 50, 14, 20, 13, 28, 22, 30, 1 e 40. A Ana e a Roberta tiraram 2, 23, 29, 31, 26, 24, 34, 39, 3 e 36. O que eles têm que fazer agora? Eles têm que criar, não precisa ser com todos esses números, né? Eles têm que, com alguns números que eles têm, claro que o objetivo é com o maior número de cartas. Eles têm que criar uma sequência, criar um padrão para essa sequência. Vamos ver como é que eles fizeram, então. Bom, descubra quais as sequências e regularidades a dupla de meninos pôde conseguir encontrar. Vamos ver aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Nossa, veio demais, desculpa. Vamos voltar lá, aqui, né? E vamos ver também as possibilidades que a Roberta e a Ana conseguiram criar utilizando um padrão, utilizando uma regularidade. Vamos ver aqui, ó. Olha o que a Ana e a Roberta apresentaram. Elas apresentaram as cartas de número 23, 26 e 29. Vocês conseguem? Por que será que elas escolheram essas cartas? Olha o padrão, olha a regularidade que elas estabeleceram para criar essa sequência. Olha só, os números estão, vamos por partes. Eles estão organizados em ordem crescente, 23, 26, 29, primeira regularidade, primeiro padrão que elas criaram. E qual é a ordem? Eles estão organizados em ordem crescente. E qual é a regularidade que elas usaram? Olha só, eles usaram crescente e a regularidade entre eles é acrescentar o número 3, olha só, de 3 em 3. 23 mais 3 dá 26, 26 mais 3, 29. Então, essa foi a regularidade. Utilizar números na ordem crescente, contando de 3 em 3. Elas conseguiram, claro, só 3 cartas daquelas 10 que elas tiraram, né? Mas esse foi o padrão estabelecido, essa foi a sequência que elas criaram. Se nós fôssemos deduzir aqui, continuar, se tivesse cartas ali com os números certos, qual seria o próximo número? 29 mais 3, próximo número seria 32. 32, se eu quisesse continuar, mais 3 seria o próximo quê? 35, e assim por diante. Vamos ver já as possibilidades lá do Cauê e do Bruno. Olha só, as cartas que o Cauê e o Bruno apresentaram foram essas aqui, 22, 25 e 28.
Percebam que os números do Cauê e do Bruno também estão organizados de forma crescente. Eles poderiam perfeitamente ter organizado de forma decrescente, não teria nenhum problema, né? Eles estariam usando outra forma de organização, outro padrão. E a regularidade entre eles, entre esses números, também é 3 de 3 em 3, ó, contar de 3 em 3, 22 mais 3, 25, 25 mais 3, 28. Se eles continuassem o jogo, então a regularidade é 3, né, acrescentar de 3 em 3, 3 é o número anterior, né, ir acrescentando de 3 em 3, e o próximo número seria 28 mais 3, daria 31. Bom, é claro que isso foi uma possibilidade. É claro que se a gente voltasse lá e fosse verificar, daria para quais outras possibilidades de sequências nós conseguiríamos criar com esses números dos jogadores do Bruno e do Cauê e da Roberta e da Ana. Você pode fazer isso aí na sua casa. Eu vou dar mais um exemplo ali para vocês do outra possibilidade que o Bruno e o Cauê também encontraram, ó. Aqui eles encontraram mais uma sequência numérica com aqueles números que eles das cartas deles. Eles botaram aqui 20, 30, 40 e 50. Vamos conferir lá se tem esses números? Opa, olhem ali, ó. 20, 30, 40 e 50. Tem. Vamos ver que regularidade eles utilizaram aqui, ó. Olha só, nesta sequência, os números se organizam agora de 10 em 10. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Então, a regularidade presente nessa sequência aqui é os números serem organizados em ordem crescente e de 10 em 10. Muito bem. Nesse jogo, então, do Bruno e do Cauê, da Ana e esqueci o nome da menina, da Ana, Bruno e Cauê, e da Ana e da Roberta. Muito bem. Nós podemos refletir e compreender sobre as regularidades presentes nas ordens crescentes ou decrescentes dos números. Ali, eles poderiam ter escolhido também ordenar de maneira decrescente, não mudaria nada. Vai depender da escolha de quem estabeleceu o critério, o padrão para essa sequência, certo? Vamos adiante então, vamos investigar agora umas sequências repetitivas através de um padrão. Olha só, de outro padrão. Observe as imagens a seguir. Como as caixas estão organizadas ali? Olha só, eu tenho uma sequência agora de objetos, não é mais números, é uma sequência de caixas. Aqui nós vimos, olha só, vemos que elas seguem um padrão, olha só. 2 caixas maiores, uma menor. 2 maiores, uma menor. Muito bem. Então, como que elas estão organizadas, né? Elas estão organizadas por tamanho, por cor, por espessura. Aqui nós vimos que as caixas são todas iguais, né? Ó, elas não têm cores diferentes, elas não têm espessuras diferentes, elas só são de tamanhos diferentes. Que outras características nós poderíamos utilizar na descrição desta sequência? Que figuras se repetem, né? Se repetem as caixas grandes e as caixas pequenas. Muito bem. Vamos ver essa imagem aqui agora. Imagine que outros padrões poderiam ser criados utilizando estas mesmas caixas ali. Aqui já tem uma sequência diferente. Aqui eu já tenho uma mistura, né? Quais são? Tem figura que se repete aí? Repete, né? Elas são todas iguais? Não, eu tenho 3 tipos de caixa. Uma no formato de losango, uma no formato de quadrado e outra nesse formato desse cilindro aqui, né? Então, elas não são todas iguais. Elas têm tamanhos variados, elas têm cores diferentes, elas têm formatos diferentes,
né? Então, nós poderíamos, a pergunta aqui é, quais são as figuras que se repetem? O que elas têm em comum? Como podemos descobrir a próxima figura? Ó, duas no formato de losango, uma no formato quadrado, uma no formato cilíndrico, duas no formato de losango, uma no formato de quadrado, uma no formato de cilindro, e assim vai, né? De que forma você concluiu a regra desta sequência? Ela possui apenas um padrão, né? Tan, 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 tan. Então, vejam essa sequência aqui, né? Com objetos, com caixas. Agora, vamos ver essa outra imagem aqui, ó. Guilherme e João estavam brincando com diferentes figuras de animais. Cada criança possui duas figuras de cada animal dos que seguem abaixo. Então, agora eu tenho outros meninos que estavam brincando com diferentes figuras. Cada um deles tinha duas figuras de cada animal desses aqui, ó. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Guilherme sugeriu que cada um criasse uma sequência escolhendo algumas figuras que a dupla possuía. Vamos ver aqui, vamos analisar a sequência que o Guilherme criou. Essa é a sequência do Guilherme. 2 porquinhos, um pato, um cavalo, um burro, um pato, né? Cavalo ou burro, vamos dizer que seja um burro. Um burro não, vamos dizer que seja um cavalo. E um pato. Porquinho, porquinho, pato, cavalo, cavalo, pato, porquinho, porquinho, pato, cavalo, cavalo. Bom, então o que a gente pode observar aqui nessa primeira sequência? Na sequência criada pelo Guilherme. Nós devemos observar, primeiramente, que ela é composta por dois conceitos, a sequência dos animais. Ora, um par, ora apenas um animal. Primeira coisa, primeira identificação. Primeiro eu tenho um par, depois eu tenho um animal sozinho, depois eu tenho outro par, depois um animal sozinho. Claro que o parzinho vai mudando, mas o animal sozinho é sempre o pato. Olha só. Depois, outra coisa que a gente pode observar também é o posicionamento dos animais. Um está virado para a esquerda, outro está virado para a direita, né? E assim, se nós fôssemos, essa foi a sequência que o Guilherme sugeriu. Ele utilizou essa regularidade, esse padrão. Um par de animal, um virado para a direita, outro para a esquerda, com um animal sozinho no meio. Aí eu mudo o par de animal, mas continuo com um virado para a esquerda, outro virado para a direita, depois um animal sozinho. Essa foi a sequência que o Guilherme sugeriu. Vamos ver agora a sequência que o João criou. Olha só, essa é a sequência do João e ele pediu para o Guilherme para ele descobrir o padrão que ele utilizou aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma raposa, aquele lá do Guilherme era o burrinho mesmo. Esse aqui que é o cavalinho, a fruta maluca. Olha só, aqui nós temos a raposa e o cavalinho. Raposa, cavalinho, raposa, cavalinho. Mudou essa sequência? Tem algo diferente aqui, não tem? Olha só, nessa sequência criada pelo João, as figuras se alternam, né? A partir de mais duas regras básicas. Um par de animais do qual eu tenho um par de animal aqui diferente, né? Não são dois iguais, raposa e cavalo. Só que aqui, nesse outro par de animais que eu tenho aqui, eles estão invertidos, de cabeça para baixo. Então, essa foi a regularidade que o João utilizou. Ele quis confundir o Guilherme, para o Guilherme achar que não tinha nenhum padrão, que ele não seguia, que era só o casalzinho aqui, raposa, cavalo, raposa, cavalo. Não, mas espera aí, é raposa, cavalo, normal, né?
raposa cavalo, só que de cabeça para baixo, invertido, certo? Essa foi a sequência criada pelo João. Bom, então aqui nós observamos e investigamos como um padrão pode ser representado em uma sequência repetitiva, qual é o padrão utilizado, através de objetos. Lá no outro a gente viu que era através dos números, né? Nós compreendemos, refletimos como as regularidades estão presentes nas ordens crescente ou decrescente dos números. Aqui nós vimos como um padrão pode ser representado em uma sequência repetitiva de objetos, né? Vamos para o próximo aqui. Para agrupar elementos, é necessário identificar características em comum nos objetos ou formas. Veja como é possível agrupar o conjunto de alguns objetos com características semelhantes. Olha só que elementos que nós temos aqui. Nós temos bola de basquete, bolas de boliche e bolas de futebol. Todos esses grupamentos aqui, ó, são bolas, certo? Mas elas são bolas diferentes. Se nós formos pegar, todo mundo acredito que já pegou. Não sei se vocês conhecem uma bola de basquete, ela é maior que a bola de futebol, ela é mais pesada, ela é mais espessa, áspera. A bola de boliche, ela é bem lisa, mas ela é muito pesada. E a bola de futebol é mais a bola comum que a gente já está acostumado, né? Esses objetos aqui, apesar de diferentes, eles possuem uma característica semelhante? Possuem. Qual é a característica semelhante que esses objetos possuem? A sua forma. Todos eles têm formato de um círculo, não é mesmo? Muito bem. Vamos ver o que teremos aqui. Temos mais o exemplo de uma amiga aqui, ó. A Roberta aprendeu na escola que os seus blocos lógicos possuíam o mesmo formato de quadrados. Então, ela resolveu agrupá-los levando em consideração as suas características. Veja como ela fez. Ela percebeu que os blocos dela todos tinham o mesmo formato, que é o formato de quadrado. Só que aí ela resolveu agrupá-los, né? E vejam ali, ó, como que a Roberta agrupou? Ela colocou um quadrado vermelho aqui, porque ela resolveu agrupar por cores. Ela agrupou, fez um grupo de quadrados vermelhos, que ela tinha só um grupo de quadrado lilás, que ela tinha 2, um grupo de quadrados amarelos, que tinha 4, um de verde que tinha 3, o de azul que tinha 5 e o de preto que tinha 6. Agrupando dessa maneira, a Roberta nem percebeu que ela se baseou nas cores. O primeiro grupamento que ela fez foi por cores, mas ela utilizou uma outra sequência também, que é a quantidade. Olha só, ela separou todos por cores, mas também ficou por cores e por quantidades. No grupo do vermelho eu só tenho um quadrado vermelho, no grupo lilás eu tenho 2 quadrados lilás, no grupo verde eu tenho 3 quadrados verdes, no grupo 4 quadrados amarelos, no grupo azul eu tenho 5 quadrados azuis, para eu estar falando errado, e no grupo dos quadrados pretos eu tenho 6 quadrados pretos. Então, além de separar por cor, ela também utilizou uma outra sequência, a sequência da quantidade. Então, os blocos ficaram ficaram juntos por cor aqui e separados pela quantidade também. Ela conseguiu estabelecer 2 padrões ali. Agora, imagine que a Roberta levou em consideração a quantidade de blocos de cada grupo e ordenou esses blocos em ordem crescente. Então, ela viu, bom,
Ela pensou, vamos voltar lá. Ela pensou, qual grupo é que tem menos quadrado? Opa, é o grupo do quadrado vermelho. Então, eu vou começar a ordenar em ordem crescente. Eu vou colocar como é que é a ordem crescente? Do menor para o maior. E assim ela fez. Vamos ver ali, ó. Então, ela começou com o grupo dos quadrados vermelhos, que só tinha um. Depois, ela passou para o grupo dos quadrados lilás, que tinha 2. Na sequência, na ordem crescente, depois do 2 vem o 3. E o grupo dos quadrados verdes é que tinha 3 quadrados. Vamos voltar lá. Tem mais o amarelo, o azul e o preto. Quem que vem na sequência? Quem que tem menos? Depois do 3 é o 4, depois do 4 é o 5, depois do 5 é o 6. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Utilizando o restante dos conjuntos e continuando com a mesma regra inicial, na ordem crescente, olha a ilustração, olha o formato que ela criou aqui, ó. 1, 2, 3 verdes, 4 amarelos, 5 azuis, 6 pretos. Olha o que a Roberta conseguiu fazer. A Roberta sabe que ela pode usar a ordem crescente para ordenar esses objetos e que pode usar figuras geométricas para criar um desenho que siga um padrão. Então, nessa sequência aqui, ela utilizou uma sequência de conjuntos por cores, por quantidades e também utilizou a ordem crescente para criar um desenho utilizando um padrão do menor para o maior. Opa, olhem o que deu, o que formou, né? Vamos para o último exemplo de hoje. Agora com a Ana. A Ana estava brincando com seus blocos lógicos, então montou essa sequência. Olha a sequência que a Ana formou aqui com os blocos lógicos no formato de triângulo. 2 triângulos verdes e um amarelo no meio. 2 triângulos azuis invertidos, um vermelho no meio. E assim ela continuou. 2 verdes para cima, um amarelo encaixado. 2 azuis para baixo, um vermelho encaixado. Qual seria a cor aqui se nós fôssemos continuar a sequência? Você já descobriu? Olhem lá. Verde, verde, azul, azul, verde, né? Com o encaixe amarelo, azul, azul com encaixe vermelho. Verde, verde com encaixe amarelo, azul, azul com encaixe vermelho. Qual seria a cor do próximo triângulo aqui? Seria... Qual é? Você já descobriu? Seria verde, não é mesmo? Opa, vamos voltar aqui. Ana imaginou o seguinte: posso criar outro padrão alterando apenas a posição dos blocos. Então, vamos ajudar a Ana a construir outra sequência utilizando as mesmas cores e formas, só que mudando a posição dos blocos para obter outra sequência. Vamos ver se é possível fazer isso? Olha só, se ela apenas inverter os triângulos azuis com os verdes, ela vai ter uma nova sequência. Lembram que antes quem estava em pé de cabeça para cima aqui eram os triângulos verdes? E quem estava virado com a pontinha para baixo eram os azuis? Ela só inverteu. Agora ela tem azul, azul com encaixe amarelo, verde, verde com encaixe vermelho. Azul, azul com encaixe amarelo, verde, verde com encaixe vermelho. Lembram? Na primeira sequência a regra era verde, verde, encaixe amarelo, azul, azul, encaixe vermelho. Agora não, agora ficou diferente. Opa, ficou diferente, não ficou? Descobrimos então que cada 2 cores iguais, onde a base está para baixo, o triângulo invertido seria o amarelo. Ou o vermelho, invertendo apenas os triângulos azuis com verdes, a regra continuou a mesma. Os triângulos amarelos e vermelhos não saíam do lugar. Ela só inverteu
a posição dos triângulos azuis e verdes. Antes, os verdes estavam com a base para baixo. Agora, os azuis é que estão. E os verdes estão com a parte de cima virada para baixo, não com a base, com o topo do triângulo, né? E os triângulos amarelos e vermelhos permaneceram iguais, mas assim ela formou outra sequência. Olha lá, estão vendo a diferença? A Pro deveria ter colocado os dois para comparar. Muito bem. Aqui, então, para concluir, nós aprendemos que uma sequência é aquela em que os elementos se repetem seguindo um padrão, uma regra, e que nós podemos construir diversos padrões utilizando as mesmas figuras e cores. E também podemos podemos criar sequências não só com figuras geométricas e cores, mas também com quantidades, com objetos e também com números. Nesta aula, então, você aprendeu a identificar um padrão em uma sequência, poder averiguar que há diferentes formas de se explicar a mesma solução e que podemos construir uma nova sequência apenas trocando alguns elementos de posição, seja nos números, do maior para o menor, do menor para o maior, alternando a quantidade entre eles, seja com os objetos, alternando as posições, invertendo eles de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado, de um outro, virado para a esquerda, virado para a direita, né? Ou também através de cores, tamanhos, com formas geométricas, enfim. Existem várias possibilidades para nós criarmos uma sequência. E agora é isso que nós vamos fazer com os exercícios.